né, desse ano. Nós já tivemos nosso café com Deus no mês passado, foi uma bênção. Muitas mulheres, muitas visitantes, mulheres que não estavam frequentando, né, a casa do Senhor. E o Senhor tem sido bom, porque Ele é bom. Amém? O Senhor é bom. E hoje, a nossa palavra de hoje, o Senhor ministrou muito no meu coração, preparando essa palavra. Sabe, é um convite a todas vocês, mulheres e homens. Mas eu não vou falar que convite é ainda. Você vai ver durante a palavra. Qual é o convite? Obrigada, Flavinha. O convite que o Senhor tem para fazer para você hoje. Amém? Amém. Então, nós vamos abrir a nossa Bíblia. Né? Quem viu o nosso flyer, viu que nós vamos falar hoje sobre lugar secreto. Então, eu te convido a abrir a palavra do Senhor no Salmo 91. E nós vamos começar lendo o versículo 1. Que versículo maravilhoso esse. Para muitas pessoas, o Salmo 91 foi, ou talvez é, como um talismã, né? Não sei se vocês já entraram em alguma casa, eu acho que isso era mais antigamente, né? Que as pessoas deixavam a Bíblia aberta no Salmo 91, como se... está aberta no Salmo 91, então minha casa está segura. Mas será que é isso? Nós vamos descobrir quando e como realmente a nossa vida, a nossa casa, a nossa família estão guardados. Né? Onde é que o Senhor guarda? Onde é que o Senhor quer nos guardar? Então nós vamos ver aqui no Salmo 91... Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Nós vivemos num mundo muito barulhento, né? Onde tudo nessa vida disputa a nossa atenção. É o trabalho, é a rotina, são os filhos, são redes sociais, tecnologia, internet... E a gente vive nesse turbilhão o tempo todo. Tudo isso disputando a nossa atenção, tudo isso disputando o nosso tempo, tudo isso nos chamando, tudo isso nos necessitando. Às vezes é alguém da família precisando, é um amigo. E o tempo todo, a nossa atenção está sendo disputada. Problemas que temos que resolver, preocupações e por aí vai. Todo mundo tem um pouco, né? Ou muito. Todos nós temos, né? Todos nós temos os nossos desafios, os desafios que nós precisamos vencer. Porém, como eu falei aqui, é um convite que atravessa os séculos e não é para multidões, é para aquele que conhece a voz do seu pastor. Sabe, eu amo essa passagem na Bíblia que diz assim, que a ovelha escuta a voz do seu pastor. Mas sabe por que a ovelha escuta a voz do seu pastor? Porque ela está acostumada com ele. Ela tem relacionamento com ele. Ele está sempre chamando e ela está escutando, ela está ouvindo, ela está atenta, ela está prestando atenção. O que o pastor vai dizer agora? Para onde ele está nos chamando para ir? É para o pasto verdejante? É para as águas tranquilas? Ai, agora é para tosar. Agora é para tirar aquele carrapicho. Agora é para tirar aquele carrapato que grudou em mim. O pastor, ele está sempre preocupado em cuidar das suas ovelhas, ele está sempre preocupado, né, em limpar, em lavar, em tosar, porque ele sabe que o pelo ele vai crescendo, não para de crescer. Chega uma hora que a ovelha não aguenta mais carregar o próprio peso.
Então, esse lugar que nós vamos falar hoje, que é o lugar mais seguro na face da terra, é esse esconderijo, o esconderijo do Altíssimo. E o convite é para você hoje entrar nesse esconderijo. Talvez você já tenha entrado, talvez você esteja vivendo nele, mas talvez você não esteja se entregando. Talvez você esteja nele, mas esteja com o ouvido lá fora. O que está acontecendo? Ai, meu Deus, caiu uma bomba. Ai, meu Deus, o mundo vai acabar. E você está preocupado o tempo todo. Ou o meu mundo vai acabar. E não que a gente não tenha que prestar atenção, nós temos que estar atento a tudo que está acontecendo. Porque tudo são sinais de que a palavra do Senhor ela está se cumprindo. Mas não é para a gente ficar atemorizado, porque nós estamos em Cristo, nós estamos nele, nós vivemos nele, não é assim? Jesus não morreu para que nós pudéssemos estar assentados. A palavra do Senhor fala, né, que todo aquele que recebe a Jesus como seu Senhor, todo aquele, né, que o recebe seu coração, ele agora pertence a ele. Por isso que a palavra diz que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Você sabia que você não está mais sentado nessa cadeirinha que você está? Você está sentado num alto lugar. Você está sentado no colo do Pai. Você está sentado com Cristo. Mas calma, ainda estamos começando. Esse lugar, esse esconderijo, ele é um lugar para habitar. Aquele que habita, fala comigo, aquele que habita. Não é um lugar para você ir visitar, não é um lugar para você passar por ele, é um lugar para você permanecer. Em Mateus, vemos Jesus orientando os discípulos como orar. Como que Jesus ensina os discípulos a orar? Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta, ore ao seu Pai que está em secreto. Então o seu Pai que vê no secreto, o recompensará. O que Jesus está ensinando aqui sobre a oração? Que a oração é um lugar de intimidade. A oração é um lugar de relacionamento. A oração não é um lugar que todo mundo tem que te ver. É um lugar que Deus te vê. Quando ninguém te vê, Deus te vê. Tem uma coisa que eu acho um pouco engraçada da minha infância. E quando eu era pequena, eu fui criada pela minha avó. E a minha avó era a irmãzinha do coque, que orava, era mulher de oração. E eu cresci vendo, porque eu dormia no mesmo quarto que a minha avó. E daí ela dormia na cama dela, eu na minha, e eu cresci vendo a minha avó dobrar o joelho de madrugada para orar. E sempre de luz apagada, claro, porque era noite, ela não queria me acordar. E daí eu cresci com a ideia de que para orar tinha que ser com a luz apagada. Daí quando eu entrei na pré-adolescência, adolescência, eu passei por uma fase assim de um extremo medo. Eu acredito que não era normal, era um espírito de medo que me atormentava. Porque eu não conseguia acordar de manhã, eu estudava de manhã, no frio, imagina, no Rio Grande do Sul, tinha que acordar cedo de manhã, botar roupa, se arrumar, mas eu não levantava da minha cama enquanto a minha avó não levantasse, ela fosse indo comigo até o banheiro, acendendo todas as luzes, porque eu tinha medo. Eu não ficava onde estava escuro de jeito nenhum. Só que eu comecei a aprender que eu precisava me relacionar com meu pai, que eu precisava orar. E na minha cabeça infantil, eu pensava, meu Deus, mas como é que eu vou falar com Deus? Tem que estar sendo escuro. E agora? E nem me ocorreu de perguntar que podia orar de luz acesa. Mas na minha cabeça de adolescente, pré-adolescente, né? Eu acho que tinha uns 10, 11 anos, 12 para 13, acho que era isso.
eu pensava, meu Deus, e agora? Para mim orar, eu tenho que apagar a luz. Quantas vezes eu fiquei em casa sozinha, quando, às vezes o pessoal saía e disse, agora eu vou orar. E às vezes começava a entardecer, começava a escurecer. Daí eu entrava no quarto, apagava a luz e saía correndo. Porque eu tinha um medo, o espírito de medo me atormentava. Muitas vezes eu falava, Jesus, eu quero ser uma intercessora, mas eu não posso, eu tenho medo do escuro. Quantas vezes eu entrei naquele quarto e saí correndo. Daí um dia eu tomei uma decisão. É hoje. Hoje eu vou orar. Ninguém vai me impedir. E eu lembro daquele dia que eu entrei no quarto, apaguei a luz, dobrei o joelho, não tinha ninguém em casa, só eu. Gente, eu suava, eu tremia. O medo, e eu sentia realmente a presença de um espírito, de espíritos talvez, de medo ali, dentro daquele quarto. E era como se tivesse um peso sobre mim. E aqui eu escorria, suava. E eu falava, eu não levanto daqui, eu não levanto daqui, não levanto. E comecei a orar, e comecei a glorificar a Deus. Comecei a falar, Senhor, me salva, Senhor, me ajuda, Senhor, eu estou aqui, me ouve. Gente, daqui a pouco eu senti, pá! O estouro. E parecia que o quarto que estava escuro, é como se a luz estivesse acesa dentro dele. Os espíritos que estavam me atormentando fugiram. Eu me levantei, eu andei pelo quarto inteiro orando, glorificando a Deus. E naquela mesma noite eu falei, vó, não precisa levantar para acender a luz amanhã, porque eu não tenho mais medo. Nunca mais eu tive aquele medo. Mas por quê? Naquele lugar secreto onde eu queria estar com meu pai, o inimigo não queria que eu estivesse. Ele não queria. Então ele colocou o espírito de medo. E assim ele coloca muitos empecilhos, porque ele não quer que você esteja nesse lugar. Ele não quer que você permaneça nesse lugar. Ele não quer que você entre lá e tenha comunhão com ele todos os dias. Talvez não seja o espírito do medo que o inimigo lançou para te impedir, mas é o ativismo, a confusão e tantos outros espíritos que o inimigo lança, o desânimo, a passividade. Ele vai pegar no nosso ponto fraco. E nós precisamos resistir. Nós precisamos permanecer. O salmista Davi, ele falava, mais vale um dia na tua presença do que 1000 longe da tua presença. Porque Davi encontrou esse lugar. E hoje o Senhor nos convida, o Senhor te convida hoje a permanecer nesse lugar. Amém? O lugar secreto não é apenas um cômodo físico, mas sim uma postura de coração. É onde você tira as máscaras, onde você é visto como realmente é, onde você de fato pode se derramar, se desarmar e descansar. Vocês lembram daquele sírio, Naamã, que ele estava leproso e ele estava com a lepra debaixo de uma armadura? Talvez o seu exército nem sabia que ele estava leproso. Talvez se ele fosse falar isso, talvez não, com certeza, porque a lepra naquela época era algo muito sério, era algo muito perigoso, mas ele se viu leproso e ele estava naquele cargo tão importante. E talvez ele não poderia dizer para os seus soldados que ele estava daquela maneira. Mas ele ouve falar que tinha um profeta em Israel. E ele manda, ele vai até o profeta. E o profeta diz para ele o quê? Vai lá no Rio Jordão, mergulha 7 vezes. Mas para que ele pudesse mergulhar, o que ele precisava tirar? A sua armadura.
ele precisava tirar a sua armadura, para que ele fosse curado. E assim é com a gente. O Senhor só pode nos curar se nós nos desarmarmos. Se nós nos desarmarmos das nossas próprias ideias, das nossas próprias filosofias. Sabe aquilo que a gente se apega? Sabe aquilo que Deus pede muitas vezes? A gente fala, isso não, Senhor. Isso não. Mas é justamente isso que o Senhor está pedindo. Sabe? Aquele perdão que você não consegue liberar. É a lepra que está debaixo dessa armadura. Mas você só vai ser curado se você tirar essa armadura na presença dEle. Na presença daquele que pode te curar, naquele que pode te restaurar, naquele que pode te libertar. E é nesse lugar seguro. O Senhor não está pedindo para você se desarmar e tirar a sua armadura num lugar onde você vai ser exposto e você vai levar uma flecha e vai morrer. Não, é na presença dEle. É nesse lugar secreto que Ele está pedindo. Tira essa máscara, você não precisa dela para ser aceito. Sabe por quê? Porque você não precisa provar nada para ninguém. Você tem a plena convicção de que você é amado por Ele. Salmo 139. Aquele que te teceu com as próprias mãos. Quando eu leio esse texto, eu fico imaginando uma mulher, né? Geralmente mulher, mas tem homem também que faz tricô. Tem culturas que homens fazem tricô também. Sabe? Cada pontinho ali, o crochê, minhas tias ali fazem crochê, coisa linda, gente. Cada pontinho sendo tecido. Cada célula do seu corpo. Cada pedacinho do seu ser, da sua personalidade, de quem você é, do seu físico, ele foi tecendo. Ele te viu quando ninguém te viu, nem sua mãe sabia que você estava ali, ele te colocou ali. Esse é o nosso Pai. Você não precisa competir, porque o que é seu já está garantido. E o ladrão não pode roubar. A palavra diz que traça não corrói. E o ladrão não pode pegar, porque é seu. O que ele te dá é teu. Agora tem coisa que a gente quer pegar que ele não deu. Daí é problema. Daí a gente sofre. Que a gente quer pegar coisa que ele não deu. Mas quando nós confiamos no Senhor, quando nós estamos nesse lugar secreto, você não precisa carregar peso sozinho. Porque tem alguém disposto a dividir com você. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E encontrareis o quê? Descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Sabe o que ele está querendo dizer? Ele não está dizendo assim, ó, eu vou pegar toda a sua carga e você não vai ter mais carga. Não é isso. Ele diz assim, ó, ele está falando, sabe daquele, esqueci o nome, que o boi, quando os bois carregam aquele jugo, quando vão 2 bois, eles dividem aquela carga. E um deles não carrega a carga toda sozinha. O mais forte, talvez, pese mais até para ele. Mas essa passagem, ela está falando isso. Que Jesus, ele disse assim, ó. No mundo tereis aflições. No mundo tereis tribulações. Mas tem de bom ânimo. Porque eu estarei com você. Ele prometeu que vai carregar junto conosco. E vai ter momentos que você vai perceber que você não vai estar carregando nada, porque Ele vai estar te carregando. Não é assim? Eu, pelo menos, já senti isso muitas vezes. Em momentos que eu não conseguia carregar nada. E Ele estava me carregando.
E eu só sei que eu cheguei aqui porque Ele estava me carregando. E eu sei que isso também tem acontecido ou já aconteceu com você. É neste lugar que Deus trata as feridas que ninguém vê, eu já falei. É nesse lugar que Ele reorganiza os pensamentos confusos. Ele fortalece o fraco. E é nesse lugar que Ele revela quem você é, o seu propósito, o seu destino. Eu sempre falo aqui na igreja, nas minhas pregações, Deus tem um propósito para cada um de nós. Porque Deus não faz nada nessa terra sem propósito. Até a formiguinha tem um propósito, a abelhinha tem um propósito. Tudo que Ele fez na criação, tudo que Ele criou tem um propósito. E o propósito dele não é qualquer propósito. É especial, é único para aquilo que foi criado. E você acha que Deus não iria nos dar um propósito? Você tem um propósito. O primeiro propósito que nós temos é conhecer a Deus. É conhecer o nosso Pai. E à medida que nós conhecemos quem Ele é, Ele nos revela quem nós nascemos para ser. E muitas vezes nós andamos perdidos, correndo de um lado para o outro, tentando sobreviver. Mas Ele não nos criou apenas para sobreviver. Ele não te criou para você apenas sobreviver nessa terra. Senão Ele nem teria enviado Jesus. Depois que o homem caiu e pecou e se afastou do propósito de Deus. Mas Ele enviou Jesus para nos resgatar. E Jesus veio com um propósito, Ele veio com uma missão, e Ele cumpriu a missão até o fim. Ele não desistiu nem de frente da cruz, tendo que enfrentar a cruz, Ele não desistiu. Teve um momento que Ele até falou assim: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, porque vai ser a pior coisa. Sabe qual era a pior coisa para Jesus? Era ter que se separar por um momento do seu Pai. Mas Ele teve que fazer isso. Ele teve que entregar o seu espírito. E Ele teve que, por um momento, sentir o abandono do Pai. Para quê? Para resgatar a sua e a minha vida. Para que hoje eu e você possamos ter livre acesso. Livre acesso ao coração do Pai. Livre acesso a esse esconderijo que você é chamado para viver e permanecer nele todos os dias. Aleluia. Habitar no esconderijo ou no lugar secreto significa viver em comunhão, constante intimidade com Deus, encontrando abrigo contra medos e perigos. O que diz lá no versículo 2 do Salmo 91? Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. O que é um refúgio? Aqui, é um lugar de abrigo emocional e espiritual. Fortaleza, proteção ativa contra qualquer ataque. Por que as fortalezas eram criadas? Por que a fortaleza, o Forte São João foi criado? Para defender de ataques. Para que os soldados estivessem ali, apostos, quando o inimigo se aproximasse, eles estariam preparados. Então o Senhor é a nossa fortaleza. Ele é o guarda de Israel. A palavra diz que Ele não dorme, Ele nem dormita, Ele não pisca. No cuidado com a nossa vida. Aleluia. É o meu Deus. Por que aqui nesse versículo diz o meu Deus? Direi do Senhor, Ele é o meu Deus. É relacionamento pessoal. Não é apenas teoria. O Jó, ele conhecia Deus de ouvir falar. Ele se deu conta disso no sofrimento. Quando ele passou por tudo aquilo que ele passou, ele se deu conta que ele conhecia Deus só de ouvir falar. E conhecer a Deus de ouvir falar não basta, não adianta.
Nós precisamos experimentar na nossa vida esse cuidado. Como você vai testemunhar para alguém, você vai falar, não, Deus é um Deus que cuida, se você não experimenta esse cuidado? Como você vai testemunhar e dizer, não, Deus é um Deus fiel, se você não vive e não experimenta a fidelidade de Deus? Como você vai dizer, Deus é o meu Pai, se você não o vê como Pai, se você não tem convicção que Ele é teu Pai? Algo que Deus restaurou na minha vida, eu acredito que foi uma das primeiras coisas que Deus fez na minha vida, foi restaurar a paternidade. Porque eu fui criada pela minha avó, eu sempre conto, né? E os meus pais se separaram, vou contar bem rapidinho, quando eu tinha 2 mesinhos. E eles me deram para minha avó me criar. E graças a Deus, porque foi a minha avózinha que me levou para o Senhor. E os meus pais não eram cristãos. E só que aconteceu o seguinte, quando eu estava ali, quase adolescente, na infância, o meu pai constituiu outra família, ele queria muito me levar para ficar com ele. O sonho do meu pai era me levar para morar com ele. Só que a minha avó, quando ela fez um acordo de me cuidar, ela pediu para eles para ir no juiz e falou, olha, eu só vou aceitar ficar cuidando dela se vocês não vierem aqui depois e tirar ela de mim de qualquer maneira. Que ela se preocupava comigo. Né? Então, tinha que ter um acordo lá. E o meu pai, ele vivia dizendo assim, vamos lá no juiz, você fala para o juiz que você quer morar com o papai. Ele falava isso muitas vezes. Só que eu, desde pequenininha, com 9 anos, eu aceitei Jesus. Sentadinha no banco. Sabe aquela criança, avoadinha, sabe? Era eu, distraída, mas um dia eu prestei atenção na palavra. E nesse dia, o pastor estava falando sobre o plano da salvação. E eu entendi que Jesus tinha morrido por mim. E no meu coraçãozinho eu disse, eu quero Jesus. Eu aceito Jesus. Eu nem fui lá na frente, nem entendi o que era isso. Mas nos meus olhos se abriram e eu aceitei Jesus. E eu sabia que se eu fosse morar com meu pai, ele não ia deixar eu ir para a igreja. Porque ele vivia criticando. Ele falava, por que você vive na igreja? Por que você anda com essas pessoas? Vai se divertir, sai com as suas amigas, vai para a festa, vai para não sei aonde. E eu na igreja, sempre na igreja. E o que você está fazendo? Está perdendo sua juventude. E meu pai falava isso. Então eu sabia que se eu fosse morar com meu pai, ele não ia deixar eu ir para a igreja. E o que aconteceu? Isso criou uma barreira entre mim e ele muito grande. Um muro entre nós. E eu cheguei aos meus 18 anos. O meu relacionamento com meu pai, nessa época, estava assim, pai, preciso comprar uma roupa. Tá, toma o dinheiro. Criou uma parede entre mim e ele. É como se houvesse um muro. Nós não olhávamos mais um para o outro como pai e filho. Eu comecei a guardar mágoa no meu coração, ressentimento. E ele tinha os ressentimentos porque eu não queria morar com ele. E eu lembro que teve uma vez que eu sofri um acidente no colégio. Eu caí numa brincadeira, bati a cabeça e desmaiei. E a minha prima, sobrinha dele, estudava na mesma sala de aula. E ela correu e foi chamar ele para me socorrer. Daí ele veio, me socorreu, tal. Mas assim, a mágoa era tão grande entre nós. Antes disso, antes desse acidente, eu estava há 1 ano. Eu morava da casa do meu pai, umas 3 quadras, para vocês terem uma ideia. 3, 4 quadras. Fazia 1 ano que eu não pisava na casa dele. Fazia 1 ano que ele passava na frente da minha casa. Oi, tudo bom? Oi, tudo bom? E só. Ele não vinha me procurar e eu não ia procurar ele. Porque eu tinha ido pedir para ele dinheiro, porque eu queria fazer um curso para tocar música na igreja. E ele brigou comigo, não, que for para a igreja eu não pago. Daí eu fiquei 1 ano inteiro sem ir na casa dele. E a gente se via na rua e... Daí eu sofri um acidente no colégio. Daí minha prima chamou ele, daí ele veio.
Daí eu comecei a voltar a frequentar a casa dele. Mas havia um muro entre nós. Daí eu fui para missões, ser missionária. Com 18 anos o Senhor me chamou antes, mas com 18 anos o Senhor me levou para missões. No primeiro mês que eu estava lá, bem feliz no campo missionário, eu não precisava falar para o meu pai que eu ia ser missionário, não precisava pedir, porque eu nem morava com ele, a minha avó me abençoou, ela era meu pai e mãe, e eu fui bem feliz. Mas eu nem falei nada para ele, eu nem mal falava com ele. Daí no primeiro mês, aula sobre a paternidade de Deus. Daí eu aprendi na palavra que o nosso Pai aqui na terra, Deus colocou Ele para ser como uma imagem, para representar o Pai Celestial. Essa é a vontade de Deus para o Pai. Que o Pai represente a paternidade de tal forma que o Filho veja quem é Deus. Que o Pai tenha acesso ao Filho, o Filho ao Pai, tem intimidade, tem relacionamento. Essa é a vontade de Deus. E o Pai ensine o caminho e no caminho. Ensina teu filho no caminho que deve andar. Ele jamais se desviar. Essa é a vontade de Deus para o homem como pai. E eu lembro que eu não tive isso. E o Senhor começou a me mostrar que eu tinha barreiras no meu relacionamento com Deus. Eu não conseguia ver Deus como meu pai. Porque se a ideia de pai era essa, era um pai distante. Então naquela época Deus para mim, eu amava Deus, mas eu não conseguia ter acesso a Ele. Havia uma barreira, porque eu não perdoava o meu pai terreno. Eu guardava aquela mágoa dentro do meu coração. Então eu não conseguia ter acesso ao meu Pai Celestial, porque eu não perdoava o meu pai. Eu amava Deus, mas Ele era distante. Como Jó, de ouvir falar. Eu já amava Ele só de ouvir falar. Eu queria ter acesso. Eu queria ter intimidade. Eu queria ter relacionamento. Mas eu não conseguia. Porque eu não conseguia acreditar que Ele me amava mesmo. Sabe, eu não tinha aquela convicção dentro de mim que eu realmente era amada. Não tinha. Eu me sentia abandonada o tempo todo. Porque era esse o sentimento que eu carregava. De abandono, de rejeição, de tristeza profunda. Daí naquela aula, o Senhor quebrou meu coração. E o Senhor falou assim: agora que você entendeu que eu sou teu pai, que eu te amo 100% como você é, que eu te criei com um propósito perfeito, você vai lá no seu pai, você vai pedir perdão para ele. A base missionária que eu estava, ficava a 1h30 mais ou menos da casa do meu pai. Eu tinha que pegar 3 ônibus para ir. Daí no meu dia de folga, eu fui lá. Daí eu cheguei lá, contei para o meu pai que eu estava na missão, que agora eu ia ser missionária. Daí eu fui falando, daí eu vim aqui porque Deus mandou eu te pedir perdão. E realmente o meu coração estava disposto a pedir perdão. Porque eu tinha falado assim: Deus, mas por que eu vou pedir perdão se foi Ele que me abandonou? Eu que tenho que pedir perdão? Só que Deus mostrou o meu coração, Ele falou: sim, porque você guarda mágoa e rancor. Sabe aquele 1 ano inteiro que você não foi atrás dele? Você ficou guardando mágoa, rancor, ódio. Daí quando eu fui, eu falei: pai, eu vim aqui te pedir perdão. Por isso. Por eu não te procurar durante 1 ano. Daí o meu pai, ele tinha tanta coisa guardada dentro dele, tanto rancor, que ele começou a me ofender de tudo que era maneira possível. Ele falou horrores. Ele falou: para mim você não é ninguém, para mim você é o chinelo que eu piso. Ele começou a falar coisas horríveis, mas porque ele estava cheio de mágoa e rancor, que ele também tinha guardado.
E daí eu saí dali, depois de ouvir 3 horas ele falar e me humilhar mais, eu saí dali, imagina. Fui para a casa da minha avó, que eu ia passar a noite na casa da minha avó, para no outro dia cedo voltar para a missão, porque a gente tinha um evangelismo para fazer, numa praça. Eu passei a noite inteira chorando. A noite inteira chorando, falando: Deus, mas por que o Senhor me mandou ir mexer nisso? Deixava quieto lá. Mas eu queria habitar no lugar secreto. Eu precisava estar curada. Eu precisava tirar aquela armadura. E daí, eu chorei. No outro dia, eu até pensei em desistir. Não vou ser mais missionária. Oh, Deus me abandonou. O meu pai não me ama. E papai, chorei, me lamentei. Daí, quando acordei no outro dia, eu vou. Ou seja, o que Deus quiser. Fui para o evangelismo, cheguei lá, era um evangelismo de teatro para crianças. No final da peça, um monte de criança veio assim, todo mundo em cima de mim, me abraçar. E o Senhor falou: sou eu te abraçando, porque eu sou teu pai. Ainda que o teu pai e tua mãe te abandone, eu jamais te abandonarei. E eu voltei para a missão. Daí passou uma semana. Daí passou mais 2 semanas, mais ou menos. Daí o Senhor falou assim: agora volta de novo. Volta lá no seu pai de novo. Que o serviço não acabou. Eu, Senhor, tem certeza disso? Já não basta. E eu fui. Quando eu cheguei no portão da casa dele, que ele olhou para mim, aquele homem, eu fui andando na direção dele, ele se quebrou em 1000 pedaços. O Senhor quebrou ele todinho. Ele olhou para mim e ele falou: eu pensei que eu nunca mais ia te ver. Daí ele se abraçou em mim, começou a chorar. Daí ele me pediu perdão por tudo que ele tinha falado. Daí ele falou: olha, eu guardei toda essa mágoa e eu despejei em cima de ti, você não merecia isso, me perdoa por tudo que eu fiz. E ele falou assim: vamos começar de novo, vamos começar do zero. E a partir dali o Senhor começou a restaurar o meu relacionamento com meu pai. E depois disso aconteceram muitas coisas que são outras histórias maravilhosas, mas hoje meu pai é um amigão para mim. Nós somos muito amigos. O meu pai naquela época não queria saber de Deus, mas de jeito nenhum. Não queria saber, eu não podia falar de Jesus para ele. Mas chegou um ponto que ele falou: agora me fala do teu Deus. Foi tremendo. Meu pai teve experiências com Deus. Ele ainda não está firme, mas eu estou orando porque eu sei que o Senhor está fazendo a obra. Sei que o Senhor continua, aquela obra que começou, Ele continua fazendo. Minha mãe também depois se converteu ao Senhor, né? A gente pôde conviver anos perto, não foi fácil também, porque eu tive que receber de Deus um amor para dar que eu não tive. Não foi fácil, mas o Senhor falou para mim: isso é graça, isso é o que eu dou para você, todo o tempo, amor imerecido. E é só nesse lugar secreto, é só permanecendo nele, é que nós podemos ser restaurados, ter a nossa identidade restaurada. Porque se você não tiver a sua identidade restaurada, como é que o Senhor vai te levantar para você restaurar outros? Ele quer te dar autoridade. Amém? Vamos continuar aqui, ó. Quando Deus terminou de criar, no 7º dia, Ele descansou. Será que Deus estava cansado? Não, porque Ele não se cansa, Ele não se fadiga. Mas então por que Ele terminou no seu último dia da criação descansando? O que significa isso? A contemplação também é uma faceta do descanso. O mundo se completou com o descanso de Deus.
Somente um coração descansado em Deus pode realmente ser grato por tudo que Ele é e faz. Um coração agitado e ansioso não consegue parar para refletir e admirar as obras de Deus. Não é verdade? Eu lembro que quando eu estava na missão, eu tive o privilégio de estar numa base missionária que era uma fazenda, no meio das montanhas, assim, bem no alto. Daí eu tinha a oportunidade, da minha folga, levar minha Bíblia, meu violãozinho e ir lá. E eu fazia isso sempre. Quando eu tinha minha folga, eu tomava o café da manhã, eu nem almoçava. Eu ia para o meio do mato, subia na montanha, ficava lá contemplando. Era o meu dia com Deus. Eu passava lá o dia inteiro falando com o Senhor, falando sobre o futuro, sobre os meus sonhos, e falava, e cantava. E tinha o meu momento com Deus ali. Mas o que mais impactava meu coração é quando eu ficava quietinha e eu ficava olhando a criação. Aquele monte de árvore colorida, as montanhas, o céu, as nuvens, cada uma, sabe, cada dia era um dia diferente, nunca está igual, porque Ele se preocupa com cada detalhe, Ele se preocupa em criar um cenário novo todos os dias, em cada momento. E quando eu ficava ali contemplando, eu ficava lembrando de Davi. Eu acho que o Davi fazia isso também, enquanto ele estava cuidando das ovelhas. Quantos salmos ele fez falando das maravilhas. Por isso que em Romanos fala que o homem é indesculpável, porque os céus manifestam a glória de Deus. Se você olhar para a criação, você vai ver Deus em tudo, em tudo. Gente, tem que ter mais fé para acreditar no Big Bang do que acreditar em Deus, né? A pessoa tem que ter mais fé, porque tudo é muito perfeito. Graças a Deus, hoje tem muitos cientistas que acreditam que existe um Criador, né? Eles chamam de design inteligente, porque eles percebem que não pode ser, não veio do acaso. A cientista que descobriu a cura, agora, que descobriu a cura para as pessoas, né, que estão paralisadas. Qual é? A tia pode me ajudar, que ela é enfermeira. É enzima ou é molécula? Tem a forma de uma cruz. É o DNA? É uma célula que ela descobriu lá, que ela implanta nas pessoas doentes, que faz o movimento voltar. Tem a forma de uma cruz. Tem um nome lá que eu esqueci, mas, gente, não dá para negar que existe um Deus Criador. Não dá para negar. Mas quando que a gente vai poder contemplar esse Deus? Quando o nosso coração estiver nesse lugar de descanso. Se você estiver o tempo todo agitado, preocupado, pré-ocupado, olha o que a palavra já diz, pré-ocupado de algo que nem aconteceu e você nem sabe se vai acontecer. Mas isso é uma estratégia maligna. Porque a palavra do Senhor fala: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo sejam que as vossas petições, a vossa súplica, em tudo nós temos que levar para o Senhor, em petição, em súplica, em ações de graça. Mas qual é a estratégia do diabo? Fique ansioso, fique preocupado. Você tem conta para pagar? Olha o boleto nasce, né? Ele surge. E o diabo quer que a gente viva essa vida, sem viver no descanso, fora do lugar seguro, fora do lugar de esconderijo, porque ali nós podemos ser atacados, ali nós podemos ser destruídos, ali nós somos enfraquecidos, roubados. É no lugar de tormento que o diabo quer que a gente permaneça, e não só aqui, vai ser também na eternidade, lá vai ser muito pior. Queridos, nós temos que viver o céu desde agora.
E o céu, o reino de Deus é o quê? É um reino de paz. Jesus é o príncipe da paz. Como que nós adoramos o príncipe da paz e não temos paz? Nós precisamos viver a paz que Ele veio nos dar. Deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou. Aleluia. O descanso é o lugar espiritual onde percebemos a voz de Deus nitidamente. O descanso depura a nossa audição espiritual. A fé na essência é concordar com a palavra de Deus, ouvindo e dando ouvidos à sua voz. O que é a nossa fé, gente? A nossa fé ela não é baseada num pensamento positivo. A nossa fé não é baseada no que eu acho que vai ser bom e que eu quero que aconteça. A fé do cristão ela é baseada na palavra. Se Deus está falando é porque é. Se Ele falou é porque Ele vai cumprir. Não é verdade? Então a fé verdadeira, a fé que funciona, é a fé que concorda com a palavra, é a fé daquele coração atento, que está ouvindo, quando o Senhor diz, eu vou fazer isso, porque Ele faz. Mas quando Ele diz, não, eu não vou fazer isso, o ouvido está atento à voz do Senhor. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmo 46, versículo 10. O descanso é quando você deixa de se ocupar e preocupar com as oposições, conturbações da vida e passa a sintonizar com aquilo que você é e pode em Cristo, de acordo com a palavra revelada de Deus para você. Deus tem uma palavra rema para a sua vida. Tudo isso aqui, gente, é o Logos de Deus. O Logos de Deus, Deus fala para todo mundo. Tá aqui, ó. Quem abrir e crer é o Logos de Deus. A fé não vem pelo ouvir da palavra, mas a palavra rema é aquela palavra que o Espírito Santo faz saltar no seu coração. É aquela que Ele está falando para você, minha filha. Hoje eu tenho isso para você. Hoje eu quero que você faça isso. Que você use essa estratégia. Gente, nós vemos isso na Bíblia o tempo todo. Como é que Josué venceu Jericó? Ele recebeu uma estratégia, uma palavra rema, dizendo, dá 7 voltas em volta das muralhas. No último dia você dá 7, mais 7. E as muralhas caíram. Deus tem palavra rema para nós. Deus tem palavra rema para você. Deus tem estratégia para a sua vida. Deus não quer que você viva atribulada, preocupada. Deus não quer que você fique depressiva, deprimida. Sabe por que nós muitas vezes, claro que nós sabemos que a depressão ela tem motivos biológicos também, né? Existem problemas de depressão que nascem do biológico, né? Falta dos hormônios, né? As dopamina, a serotonina e por aí vai. Existe sim, mas geralmente essa falta, ela aconteceu, né? São doenças psicossomáticas. São situações, né? São as nossas emoções, nossa maneira de viver, nossos hábitos nos levam a esse beco sem saída, onde chega ao ponto de afetar nosso físico. Por quê? Porque nós não estamos vivendo uma vida equilibrada. Tanto a ociosidade, passividade, quanto o ativismo são extremos. O Senhor não nos chamou para viver nos extremos, porque Ele é um Deus de equilíbrio. Ele é um Deus de equilíbrio. Ele quer que a gente viva, né, tenha vida equilibrada em todas as áreas, física, emocional, espiritual, mental. Vou correr aqui.
Mas nós acabamos que nós vamos indo de tal forma na nossa má administração que a gente chega a um ponto que o nosso físico não aguenta mais. Daí nós, temos tantos transtornos, síndromes de pânico, de tantas coisas, de ansiedade. O descanso, eu já falei isso aqui. Descanso é quando você deixa de se ocupar e preocupar com olha só o que diz aqui, ó. Davi encontrou esse lugar de paz. Olha aqui, ó, ainda no Salmo 91, versículo 7. Olha só. Davi encontrou esse lugar de paz que nos faz prevalecer na guerra. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Deus falou isso para Davi. Deus falou isso para Davi. Porque se ele não tivesse falado para Davi, Davi não ia só colocar num salmo e ficar cantando. Davi viveu isso. Ele experimentou isso. Ele foi invicto em muitas batalhas. Ele sabia que podia confiar no Senhor dos Exércitos. Ele sabia que o Senhor dos Exércitos estava lá na frente, guerreando. E 1000 de fato caíam de um lado, 1000 caíam do outro lado. Porque o Senhor falou: tu não serás atingido. Será que nós estamos ouvindo a voz do Senhor? Dizendo para mim e para você: tu não serás atingido. Mas é nesse lugar, é nesse esconderijo, que nós saímos do nosso plano, nosso esforço humano, e passamos a contemplar e descansar em um Deus, como diz na palavra, que nunca se viu, nem se ouviu, mas que Ele trabalha para aquele que neles espera. Aleluia! Vamos falar esse versículo, gente? Eu amo esse versículo. Desde a antiguidade, fala aí, pode colocar aí, tem aí, eu não lembro agora se é Isaías, que eu não botei aqui na minha anotação. Isaías 64:4. Vamos falar esse texto. Olha, se você esquecer de tudo que eu falei hoje, você não pode esquecer desse texto. Tá? Combinado? Porque desde a antiguidade não se viu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. Aleluia! Oh, glória! Para nós terminarmos, o descanso é um estilo de vida. Nós costumamos dizer: a adoração é um estilo de vida. É uma frase linda, né? Mas o que é adoração? Adoração é entrega. Adoração é você estar nesse lugar relaxado. Maria encontrou esse lugar aos pés de Jesus. A Marta ficou lá atazanando: vem me ajudar. Jesus, manda ela me ajudar, estou ocupada aqui. A Marta estava fazendo alguma coisa errada? Não, ela queria servir. Mas naquele momento, qual era a prioridade? Naquele momento, o que mais importava era ouvir Jesus falando, porque Ele estava falando. Depois todo mundo podia ajudar, mas naquele momento Ele estava falando, naquele lugar, e Maria discerniu, Maria deu prioridade, ela se sentou nos pés de Jesus, e ouviu a voz do Mestre, e o Mestre falou o que para ela? Ninguém vai te tirar essa boa parte, ninguém vai te tirar desse lugar, quando você estiver nele, ninguém vai te tirar. Aleluia! Tomai sobre vós o meu jugo, é o que Jesus disse, o descanso reside, sabe no quê? Numa profunda identificação com o estilo de vida de Jesus. Nós não estamos aqui para o caráter de Jesus ser formado em nós. Então nós temos que viver como Jesus vivia. Qual era o estilo de vida de Jesus? É um estilo de vida que precisa ser aprendido. Quanto mais nós aprendemos a descansar, olha só, mais energia economizamos e acumulamos. Descanso produz vitalidade.
Quando a gente está muito cansado fisicamente, não tem que descansar? A gente tem que descansar. Porque a gente acorda, né, com uma boa noite de sono, a gente acorda como? Renovado. Mas tem gente que não consegue mais dormir. O Senhor quer restaurar isso também. Amém? Quanto mais descansamos no Senhor, mais liberamos o poder de Deus a nosso favor. Descansar não é passividade. Não é ter uma atitude irresponsável. Não é viver de lazer e entretenimento. Descanso em Deus não é fuga. A gente não pode confundir. Porque tem muita gente que é passivo, não se move, não faz nada que Deus manda. Senta na cadeira e diz, não, Deus vai trabalhar a meu favor. Não vai. Porque Ele não vai assinar cheque que Ele não... né? Ele não vai... É isso. Gente, se Ele não falou, não adianta, Ele não vai fazer. Sabe? Então, o que é descansar? O descanso, ele exige disciplina espiritual. É o resultado de um trabalho árduo de domínio próprio e confiança expressa no caráter de Deus. Até para aprender a descansar, você vai sim demandar algum esforço, porque você vai ter que aprender a ter domínio próprio, a esperar quando Ele desespera, a mover quando Ele mandar se mover, a depender dEle. Quantas vezes a gente toma uma decisão errada, faz uma conta que não deveria fazer, depois perde a noite preocupado, porque a gente não buscou a orientação do Senhor, a gente não perguntou, Senhor, era para comprar isso? Senhor, era para fazer tal acordo? Era. Quantas vezes a gente perde, né, noites de preocupados por decisões que nós tomamos sem orientação de Deus. E daí depois a gente diz, não deu nada certo, Deus não está cuidando de mim. Não é verdade. Nós precisamos nos arrepender, sabe, da nossa falta de dependência do Senhor. Enquanto você trabalha, Deus descansa. Enquanto você confia, espera e descansa em Deus, Ele trabalha. Não sei se alguém aqui lembra, da minha época, muito tempo atrás, a gente cantava um louvor. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É Deus falando, hein? É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Outra coisa para você cantar durante a semana, hein? Quando você estiver lá atribulada, lembra dessa música. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Olha só, gente, os milagres que Jesus realizava eram resultado não do seu trabalho, mas do seu descanso em Deus. Por isso que Jesus podia dormir no meio de um barco, no meio da tempestade. Por isso que ele podia descansar, né? A tormenta comendo, trovão e tudo, e os meus discípulos gritando, apavorados, e Jesus dormindo. Mestre, como você consegue dormir? É porque ele estava descansado. Ele só levantou e disse, ei, por que vocês não falaram para o vento parar? Simples. Porque se eles estivessem descansados, eles também iam fazer a mesma coisa. Para aí, vento, Jesus está aqui, para aí. Jesus está no barco, vento, para quieto. Fique de pé para a gente terminar. Deus não nos chamou para vivermos ansiosos, depressivos. Eu vou pedir para o louvor já subir. Deus não nos chamou para vivermos angustiados, com medo do futuro. Quem vive assim é porque não encontrou esse lugar secreto. E hoje o Senhor está te convidando a entrar no seu esconderijo. A ouvir a sua voz, aprender a descansar nele, que tudo pode.
Ele jamais falhará. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Amém? Feche os teus olhos. Vamos cantar um louvor aqui. Enquanto estivermos cantando esse louvor, pede para o Espírito Santo sondar o teu coração, para Ele te mostrar onde você não está descansando no Senhor. Pede para Ele alinhar teus pensamentos. Pede para Ele alinhar as tuas emoções. Você tem livre acesso a esse lugar. Você não precisa ir para esse lugar de vez em quando, não é um lugar físico só. Você pode sim ter momentos em um lugar físico, mas se o seu estilo de vida não for esse, não adianta o lugar. É um estilo de vida. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde as pessoas não me influenciam. Há um lugar onde eu ouço teu Espírito. Há um lugar de vitória em meio à guerra. Esse lugar é no Senhor. 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 Há um lugar onde a inconstância não me domina. Há um lugar onde minha fé é fortalecida. Há um lugar onde a paz é quem governa. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde os sonhos não se abortam. Há um lugar onde o temor não me enrijece. Há um lugar que quando se perde é que se ganha. Esse lugar é no Senhor. 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 Querida, se você quiser uma oração,
Pode vir aqui na frente. Se você sente que você não está conseguindo descansar nesse lugar, se você quer se derramar nessa noite aos pés do Senhor, se você quer falar: Senhor, eu quero habitar nesse lugar, eu não quero sair desse lugar. Se você está enferma, se você está com alguma situação que você precisa resolver, é nesse lugar que você vai entregar, é no teu coração. Você vai entregar para o Senhor. Mas se você quiser vir aqui na frente receber uma oração, nós vamos estar orando por você. E eu creio que você não vai sair daqui como você entrou. O Senhor quer nessa noite restaurar a sua visão do caráter de Deus. Tem pessoas aqui que ainda não experimentaram a paternidade de Deus, que ainda não sentem que Deus de fato é o seu Pai. Tem pessoas aqui que ainda não sentiram, não experimentaram a fidelidade de Deus, tem dificuldade de entregar e confiar plenamente, porque você vive com medo e você acha que você tem que resolver tudo. Só que hoje o Senhor te chama e Ele te fala: eu não te abandonarei, eu estou contigo todos os dias, eu vou te guiar, te orientar pelo caminho que você deve andar. Mas você precisa descansar, você precisa entregar, porque eu estou te pedindo. Pede para o Senhor clareza. Tem pessoas que estão confusas, o Senhor está falando, mas ela não está entendendo. Mas nessa noite, em nome de Jesus, todo espírito de confusão vai cair por terra. Todo espírito de medo que te aprisiona vai cair por terra. Todo espírito de mentira, de engano vai cair por terra. Em nome de Jesus. Pedir para as pastoras que estão aqui estejam orando. Eu vou estar orando em nome de Jesus. Senhor, eu te agradeço pela tua palavra, porque o Senhor é fiel para cumprir aquilo que o Senhor fala. Senhor, nessa noite nós declaramos que nós não queremos mais viver ansiosas, não queremos mais viver preocupadas, nós não queremos mais viver debaixo de espírito de medo, não queremos mais ser paralisadas. Em nome de Jesus, nós tomamos posse nessa noite pela fé de tudo que o Senhor, toda sorte de bênção que o Senhor já tem liberada no mundo espiritual. E nós queremos pedir que o Senhor traga a existência agora, Senhor, a porta aberta, a saída, o consolo, a alegria, onde há tristeza, a alegria, onde há desânimo, a alegria que é a nossa força, que é o nosso ânimo. Vestes de louvor em vez de cinza. Existe alguém aqui, mulheres que estão enlutadas. Existe um espírito de morte que te persegue. Tudo que você toca a mão não dá certo. Você não acredita que vai dar certo. Está morto. Mas nessa noite o Senhor te diz: eu sou Deus de vida. Eu sou Deus de vida, o cheiro das águas brotará, a sua vida brotará, o seu sonho, aquele sonho que o Senhor colocou no teu coração, que morreu, profetizo vida em nome de Jesus. E nessa noite também eu profetizo cura emocional, cura de depressão, em nome
Jesus. Em nome de Jesus. Quem não está dormindo bem, vai dormir bem, porque em paz me deito e logo descanso, pego no sono, porque só tu, Senhor, me faz habitar em segurança. Aleluia! Aleluia! Vem tocando, Senhor, vem tocando, Senhor, vem tocando, Senhor, trazendo cura física, Senhor. Toca em cada célula, toca, Senhor. Quebra os pensamentos de mentira, quebra as fortalezas do inimigo, Senhor, nas mentes das minhas irmãs. Elas não são limitadas, elas não vivem debaixo de uma sentença de morte, porque o Senhor já declarou a vida e vida em abundância. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Há um lugar de descanso em ti. Há um lugar de refrigério em ti. Há um lugar onde a verdade reina. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde as pessoas não me influenciam. Há um lugar onde eu ouço teu Espírito. Há um lugar de vitória em meio à guerra. Esse lugar é no Senhor. 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 Esse lugar é do Senhor. Esse lugar é do Senhor. Esse lugar é do Senhor. Esse lugar é no Senhor. És tudo que eu preciso, Jesus. 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 Tu és tudo que eu preciso. Diga isso pro Senhor nessa noite. Jesus, és tudo que eu mais preciso. Jesus, és tudo que eu preciso. Jesus, és tudo que eu preciso. Jesus. Amém, queridas. Que você saia daqui em paz, carregando essa paz. E onde o Senhor te levar, você vai dizer a mesma coisa que Jesus disse: deixo-vos a paz. Amém. Chamar a Priscila.